Olá, retornando à aula, vamos agora continuar aos artigos e partindo agora do artigo 16. Esse artigo vai falar sobre os direitos de constituir família, o direito de constituir família. Vamos ver o que ele diz. Os homens e mulheres de maior idade, sem qualquer restrição de raça, nacionalidade ou religião, têm o direito de contrair matrimônio e fundar uma família. Gozam de iguais direitos em relação ao casamento e sua duração e sua dissolução. Atenção, o casamento não será válido senão com o livre e pleno consentimento dos nubentes. Então aqui nós temos que a Declaração Universal dos Direitos Humanos trata até o que? Da família, do consentimento do casamento, que ninguém pode ser obrigado a casar sem o livre e pleno consentimento. Passando agora ao artigo 17, inclusive lá em cima eu citei o artigo errado, né? O artigo é o artigo 17 relacionado a outro direito, é o direito de propriedade. E ele diz que toda pessoa tem direito à propriedade só ou em sociedade com outras pessoas. Então todo mundo tem direito a ter uma propriedade e ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade. Artigo 17. Então é um direito civil fundamental, que é o direito da propriedade, direito civil fundamental. Partindo para o artigo 18, nós temos lá o direito à liberdade de pensamento, liberdade de consciência e de religião. Olha o que diz o artigo 18. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, liberdade de consciência e religião. Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância isolada ou coletivamente, em público ou em particular. E todo mundo então tem liberdade de pensamento, liberdade de consciência e liberdade de religião, seja ela pública ou particular. O artigo 19 diz que toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e expressão. Esse direito inclui a liberdade de, sem interferência nenhuma, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios, independentemente de fronteiras. É bom falar aqui que é livre a manifestação de pensamento, vedado o anonimato. Mas atenção, o que você falar, você responde por aquilo que você falar, se você causar prejuízo a alguém. Não quer dizer que você pode ter liberdade de pensamento, que isso não vai causar nenhum prejuízo a alguém e que você não vai reparar o dano. O outro direito que nós temos aqui no artigo 20 é o direito de liberdade de reunião. Olha, toda pessoa tem direito à liberdade de reunião e a associações pacíficas. E você vai ver que lá na Constituição Federal veda a associação em caráter paramilitar, ou seja, relacionado a guerrilhas, a armamentos, então não pode. E aqui no artigo 20 nós temos que ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação. Então você não é obrigado a fazer parte de uma associação, você pode ou não manter-se associado, vai ficar o que? A seu critério, livre arbítrio seu. Direitos políticos. Temos aqui como fundamental o direito à primeira dimensão, que está disciplinado nos artigos 11 e 12, relacionados aos direitos políticos. Vamos ver o que eles dizem. O item 1. Toda pessoa tem direito de tomar parte do governo de seu país, diretamente ou por intermédio de representantes livremente escolhidos. No caso nosso, nós temos os representantes, que são os deputados estaduais, deputados federais, senadores e os nossos vereadores. Toda pessoa tem igual direito de acesso ao serviço público de seu país. Então, toda pessoa. 3. A vontade do povo será a base da autoridade do governo. Esta vontade será expressa em eleições periódicas e legítimas, por sufrágio universal, por voto secreto ou processo equivalente que assegure a liberdade
de voto. Então nós temos aqui os direitos políticos relacionados com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E agora o direito à segurança social. O artigo 22. Toda pessoa, como membro de sociedade, tem direito à segurança social e à realização pelo esforço nacional, pela cooperação internacional e de acordo com a organização e recursos de cada Estado, dos direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento de sua personalidade. Olha aqui, está relacionado à área social. A Declaração Universal dos Direitos Humanos preocupa-se também com a área social. E vamos ver que logo a seguir a preocupação com os direitos trabalhistas. Olha o que diz o artigo 23. Artigo 23 aqui. Nós temos que toda pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha do emprego e a condições justas e favoráveis de trabalho e a proteção contra o desemprego. Toda pessoa, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração por igual trabalho. Então isso aí é uma previsão também que nós vamos ter lá na Constituição Federal. O 3 é que toda pessoa que trabalha tem direito a uma remuneração justa e satisfatória, que lhe assegure, assim como a sua família, uma existência compatível com a dignidade humana e a que se acrescentarão, se necessário, a outros meios de proteção social. E o 4 aqui, toda pessoa tem direito a organizar sindicatos e nele ingressar para proteção de seus interesses. O outro artigo relacionado com os direitos trabalhistas é o 24. Toda pessoa tem direito a repouso e lazer, inclusive a limitação razoável das horas de trabalho e férias periódicas remuneradas. Nós sabemos que a Constituição fala que nós temos a jornada de trabalho seria de 8 horas diárias ou 44 horas semanais. 44 semanais aqui. Para fins de prova, né? É relevante que você memorize os direitos trabalhistas. E aí, para tanto, depois eu vou chamar a atenção ao artigo 7º da Constituição Federal, que é importante os seus incisos para tratarmos de direitos trabalhistas. Passando a um resumo do que seriam os direitos trabalhistas previstos na Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós temos aqui que todo trabalhador tem direito a um trabalho, em termos genéricos, é livre a escolha do emprego, condições justas e favoráveis de trabalho, proteção contra o desemprego, igualdade de remuneração para igual trabalho, direito à remuneração justa e satisfatória, liberdade de associação em sindicatos, direito a repouso e lazer, direito à jornada limitada e direito a férias, que geralmente são 30 dias de férias. Passando aos direitos sociais, lá nós vimos lá atrás a segurança social e agora direitos sociais, está no artigo 25. Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e serviços sociais indispensáveis e direito de segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência fora de seu controle. Esses direitos sociais vão estar previstos lá no artigo 6º da Constituição Federal. O 2 aqui, também que trata-se de direito social, é a maternidade e a infância, e que terão cuidados assistenciais especiais. E todas as crianças nascidas dentro ou fora do matrimônio gozarão da mesma proteção social. Observe aqui que nós vamos ter o artigo 26, tratando também que toda pessoa tem direito à instrução. Lembram lá atrás que nós temos que o ensino e a educação faz parte da declaração. Então a instrução também está ligada a isso. A instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. Então memorize isso aqui. Quando que o estudo ele é gratuito? A instrução é gratuita? Nos ensinos elementares e fundamentais. E a instrução elementar será obrigatória. A instrução elementar será obrigatória.
E a instrução técnico-profissional, ela será acessível a todos, bem como a instrução superior está baseada no mérito. Atenção, instrução elementar é obrigatória, técnico-profissional, ela é acessível a todos. Olha o 4. A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais. Então nós temos aqui a preocupação, né, da personalidade humana com respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais. A instrução promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos raciais ou religiosos e coadjuvará as atividades nas Nações Unidas em prol da manutenção da paz. A busca é a paz, a busca é a harmonia entre as nações. E aí nós temos o 6º, que fala que os pais, falei país aqui, não é? Os pais têm prioridade de direito na escola do gênero de instrução que será ministrada a seus filhos. O 27 fala que toda pessoa tem direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de participar do processo científico e de seus benefícios. Já o 2 fala que toda pessoa tem direito à proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de qualquer produção científica, literária ou artística da qual seja autor. É muito importante que você faça a leitura minuciosa de todos esses artigos. Quando chegarmos na fase dos exercícios, você vai verificar como é que é cobrado. E geralmente é cobrada a literalidade desses artigos. Por isso eu faço questão de lê-los com você, para que você possa memorizá-los de forma mais fácil. O artigo 28 já diz que toda pessoa tem direito a uma ordem social e internacional em que os direitos e liberdades estabelecidos na presente declaração possam ser plenamente realizados. E o 29. Toda pessoa tem deveres para com a comunidade, em que o livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade é possível. E o 2. No exercício de seus direitos e liberdades, toda pessoa estará sujeita apenas às limitações determinadas pela lei. Você só é proibido de fazer o que a lei te proíbe fazer, exclusivamente com o fim de assegurar o devido reconhecimento e respeito dos direitos e liberdades de outrem e de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar de uma sociedade democrática. Esses direitos, né, e liberdades não podem, em hipótese alguma, ser exercidos contrariamente aos propósitos e princípios das Nações Unidas. Guarde isso, que esses direitos e liberdades não podem, em hipótese alguma, ser exercidos contrariamente aos propósitos e princípios das Nações Unidas. Então, como nós observamos aqui, os direitos sociais na Declaração Universal dos Direitos Humanos estão ligados ao quê? À garantia de vida socialmente digna, onde teremos a alimentação, teremos um vestuário, uma habitação, cuidados médicos, serviços sociais, proteção em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez ou velhice. Há também nos direitos sociais a proteção à maternidade, além de direito à instrução e o direito de participação dos bens culturais. E por fim aqui, nós temos a interpretação ampliativa da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que está no artigo 30. Nenhuma disposição da presente declaração pode ser interpretada como o reconhecimento a qualquer Estado, grupo ou pessoa do direito de exercer qualquer atividade ou praticar qualquer ato destinado à destituição de quaisquer dos direitos e liberdades aqui estabelecidos. Bom, terminamos aqui os 30 artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
É importante que você releia novamente esses artigos, faça a releitura desses artigos, fixe, porque no próximo bloco nós iremos trabalhar com algumas questões que foram cobradas em prova. Para quê? Para que você possa familiarizar como é que é feito. Então nós vamos responder juntos. Depois que a gente fizer esse bloco, você vai ter um bloco de exercícios que você vai fazer diretamente no site. Atenção, você só consegue fazer no site e logo depois de algumas questões que você errar, você tem que buscar de novo no comentário. Então geralmente eu coloco algum comentário lá, mas é interessante que você faça a leitura novamente do material e faça as marcações, ok? Então vamos até o próximo bloco, onde nós veremos aí alguns exercícios, para que depois você possa fazer os exercícios no site. Um grande abraço e até o próximo bloco.